Muito bem, eu quero iniciar este trabalho de reflexão tratando acerca da sociabilidade contemporânea e de seus fundamentos. Existe uma tradição de quem é universitário de decompor o conhecimento sobre a sociedade em gavetas que são as chamadas ciências ou disciplinas do conhecimento humano. Que são estas ciências? Alguns dizem, um pedaço do problema social é a economia. Daí, a economia estudaria a produção, estudaria a distribuição, macroeconomia, microeconomia. Outros vão dizer, existem questões políticas, para isso existe a ciência política. Outros dizem, existem questões que são eminentemente sociais, e daí também nós chamamos algumas questões de ciências sociais. Há quem trate sobre o Estado, existe uma teoria do Estado. Há quem trate sobre o direito, existe a faculdade de direito. Há quem trate sobre religião, e então existem as ciências da religião. Há um bloco, há um corpo de saberes acerca da sociedade, e cada qual, em geral, abre a sua gaveta, o que é mais perto do seu conhecimento, e a partir daí desenvolve o seu saber. O resultado é um saber fragmentário. O resultado é que o economista entende de inflação, o jurista entende de sentença, o cientista social entende de porcentagem eleitoral de eleitores conservadores na eleição de 2018, e com isso nós temos as parcialidades que teoricamente um dia fariam uma totalidade. Eu quero iniciar este evento aqui na Federal do Rio Grande do Sul num sentido distinto e mais amplo. A sociedade é um bloco só. Ela se estrutura a partir de grandes formas da sociabilidade, de tal modo que aquilo que nos organiza é tanto econômico, quanto político, quanto jurídico, quanto moral, valorativo, cultural. Todas as manifestações da existência social estão ao mesmo tempo em nós. Nós estamos aqui nesta tarde, nesta ocasião, e nós não estamos aqui apenas economicamente, politicamente, culturalmente. Vejam, eu estou falando a língua portuguesa, e as senhoras e os senhores me entendem. Nós estamos atravessados linguisticamente, nós estamos atravessados psicanaliticamente, nós temos constituições da psique que perpassam nossa existência individual e coletiva, de tal modo que é preciso chegar a fundo nesta compreensão das determinações da sociedade. O que eu estou fazendo aqui vai contra a maré de pelo menos 40 anos de ciências humanas. Há 40 anos, 50, o espaço das universidades no mundo não busca este saber fundante da sociabilidade. Busca as parcialidades e diz, a minha experiência como homem branco é tal, a minha experiência como índio é tal outra. O particular dá o sentido do universal. Eu quero começar esse meu trajeto na tarde de hoje aqui em Porto Alegre, não desconhecendo, nem diminuindo, nada diminuindo, aquele plano que é o plano da experiência vivida, que quase sempre tem por recorte o indivíduo. Eu não estou negando isso. De fato, cada um das presentes e dos presentes, quando toca em seu braço, é uma mão tocando o seu braço. Essa experiência é do indivíduo, da sua corporalidade, pela qual ele apanha, pela qual ele sonha, pela qual ele se reprime, pela qual ele deseja. Eu estou negando esta grande constituição individual. Estou dizendo que, efetivamente, isto que faz um ser homem, a outra mulher, o outro estrangeiro, o outro nacional, é constituído num grande horizonte de sociabilidade e, portanto, nós somos efetivamente um pedaço, nós somos aquilo que se põe, que se apresenta no quadro de uma totalidade. É por causa da totalidade que nós somos nacionais e alguém estrangeiro. Aí
é o meu corpo na minha sociabilidade. Isto é central. Se eu não tenho essa dimensão, se eu não tenho essa conta em minha vida, eu me perco naquilo que é a referência do cotidiano, eu me perco naquilo que é a experiência vivida do dia. Por que estou dizendo isso logo no começo e aqui para iniciar esse trajeto? Porque todos nós constituímos o nosso saber e a nossa luta política, em geral a partir da demanda do dia. Nós estamos vivendo um pós-eleição de 2018. Então todos nós temos a bandeira do horizonte desse momento. Muitos vão dizer, essa bandeira é um combate ou uma resistência ao fascismo. Não era há um ano, não era há 10 anos. Nós temos a bandeira do momento, nós temos a experiência de vida do momento. E alguém vai dizer, mas se não combater o fascismo nos dias de hoje, eu não sobrevivo para daqui 10 anos. Verdade, e nós temos efetivamente esta experiência imediatamente vivida ou que se manifesta neste imediato existencial. O que eu quero dizer é que mesmo esse imediato tem causa determinante. Agora é um choque em relação a boa parte da tradição das ciências sociais contemporâneas. Este choque é perceber que a sociedade tem determinação social. Senhoras e senhores, é preciso ter de modo maiúsculo o pensamento e a compreensão de que uma sociedade sempre tem uma determinação, ela sempre tem um eixo que estrutura a sua sociabilidade. Por muito tempo, isso era sabido, é que depois, num tempo conservador, isso saiu de moda, mas o jeito de dizer o que nos determina profundamente é o modo pelo qual a vida econômica, material é organizada, o modo pelo qual as coisas são produzidas e as relações sociais se dão. Essa expressão vem do século XIX, vem de Marx. Essa expressão, nas palavras de Marx, é o modo de produção. Este termo central para compreendermos uma sociabilidade. Vivemos todos nós sob modo de produção capitalista. Portanto, o termo determinante é capitalismo. Se nós falarmos de fascismo, se nós falarmos de resistência, se nós falarmos de luta, de fim de uma certa opressão, de busca de distribuição de renda, tudo isso surge e tudo isso se dá no horizonte do capitalismo. Capitalismo é um termo determinante. Por que eu digo isso? Porque ainda muitas e muitos insistem com o fato de que não há determinação social possível. Qualquer pedaço faz o todo. Sim, o todo é feito de pedaços, mas esses pedaços são conectados por um eixo de gravidade. Determinação social é o eixo de gravidade. Toda a Terra tem por eixo de gravidade aqui o centro desse planeta, de tal modo que ninguém voa, de tal modo que não é aqui um balão solto no ar. Nós efetivamente caímos. Estou dizendo isso, senhoras e senhores, para compreender que temos efetivamente um lastro material, econômico na sociedade. No entanto, a sociedade também não é só uma economia material da vida, no sentido da produção. Vocês observem que há 200 anos, um pouco mais de 200 anos, vivemos sob o capitalismo. E, de vez em quando, esse capitalismo é fascista. De vez em quando, ele é industrializante. De vez em quando, ele é desindustrializante. De quando em quando ele é nacionalista. Estou na terra gaúcha, na qual Vargas liderou uma nacionalização do país, do petróleo, por exemplo. E estou no tempo em que boa parte dos brasileiros, quando perguntados, vamos dar a Petrobras para o exterior de graça? Os brasileiros respondem sim. Há 50 anos seria um ato de desonra nacional imaginar que, tendo pré-sal, alguém vem pegar de graça da gente. E a Petrobras pouco se importa com isso. Inclusive ela bate palma para quem quiser o seu petróleo. Observe, são momentos diferentes, todos eles capitalistas, todos eles alicerçados nestas determinações do capital. Se nós tomarmos a sociabilidade pela segunda faixa de explicação, e agora eu quero chamar a atenção para esse perigo, se nós entendermos como funciona o mundo a partir desta segunda ordem
de determinação da sociedade, nós corremos o risco de perder o central desta mesma determinação social. Traduzindo em outros termos, é verdade que existem fases no capitalismo, muitas fases. No entanto, se eu toco o mundo a partir das fases, eu esqueci que é capitalismo o meu problema. Observem que nós muitas vezes brigamos por coisas como não privatizar. Então nós dizemos, a sociedade tem que lutar para que o pré-sal seja nosso, porque com o pré-sal sendo nosso, nós vamos fazer com que haja dinheiro para a universidade. E em outros momentos nós dizemos, privatizar tudo, o pré-sal e a universidade. É a próxima moda que por aí vem no próximo ano. Então, é diferente do tempo anterior. Há tempos dentro do capitalismo, tempo de privatizar tudo, tempo de estatizar tudo. Então nós dizemos numa rasteira compreensão política, tempos intervencionistas de nacionalismo, tempos neoliberais. Eu compreendo, senhoras e senhores, a importância de tentarmos pegar o gato pelo rabo, e o rabo do gato é privatização, não privatização. O problema é o gato, não seu rabo. O problema é que privatizar e estatizar são movimentos possíveis, ainda que nos extremos do mesmo arco, mas ambos são movimentos possíveis do capital, porque nenhum dos dois é fazer com que não haja capital e fazer com que a classe trabalhadora tome os meios de produção. Até aqui é se há uma empresa que é estatal, uma empresa que é privada. E não estou dizendo que é a mesma coisa uma empresa ser estatal, uma empresa ser privada, basta ir para uma faculdade privada e comparar com a URGS, isso já vem a diferença. Inclusive em termos até de liberdade de cátedra, não é a mesma coisa. No entanto, em ambas há funcionários. No entanto, em ambas tem que haver orçamento, tem que haver dinheiro, porque esse microfone, para funcionar, alguém tem que comprar a bateria dele. Na faculdade privada, a mesma coisa. Ou seja, vivemos sob regime de organização social capitalista. Preciso voltar a esse termo, porque praticamente hoje ninguém põe em xeque, põe na berlinda o modo de produção. E nós só temos possibilidade de superação das mazelas da exploração e da opressão se nós levarmos em conta o modo de produção capitalista e os seus tipos específicos de articulação social. Senhoras e senhores, eu estou insistindo com o fato de que nós não temos condição de lutar contra o fascismo do nosso tempo, contra o horror do nosso tempo, se nós não pusermos as coisas no devido termo, e o termo é capitalismo. Até hoje, a esquerda do Brasil e do mundo, nos tempos nossos, evita dizer que o mal é o capitalismo e diz, é a falta de instituições, são juízes que não tiveram vergonha na cara, o direito não foi respeitado, a Constituição foi rasgada. E observem, todos esses fenômenos laterais, não estou dizendo que não tenham acontecido, aconteceram todos. O juiz não teve vergonha na cara, a lei foi rasgada, a Constituição não foi aplicada, tudo está aí à nossa disposição, mas tudo isso é menor do que o fato principal, que é o motor do capital. Eu quero falar de 2 livros meus que tratam diretamente deste assunto, e neles eu desenvolvo o central desses problemas. O primeiro deles é meu livro Estado e Forma Política, no qual eu desenvolvo o fundamento da forma política estatal no capitalismo. E, inclusive, esta dimensão de um termo geral da determinação social que funda a própria noção de estatalidade. Observe, neste livro eu não estou tratando do Estado intervencionista ou do Estado neoliberal. Falo dos dois. Falo, inclusive, da diferença que há entre postulação política neoliberal em face daquela do bem-estar social. Mas não é isso central. A pergunta central não é se há um Estado neoliberal ou um Estado desenvolvimentista. A pergunta é o Estado. Que é o Estado na sociedade? Que é este fenômeno estatal em nossa sociabilidade? Ao perguntar assim, eu remonto a categorias centrais da própria estruturação social. A central, a mais importante,
o capitalismo gera Estado. E as fases do capitalismo geram modulações do próprio Estado. O capitalismo intervencionista gera um estado de bem-estar social. Um capitalismo pós-fordista gera um estado neoliberal. Só que o neoliberal e o intervencionista, ambos como adjetivos, advêm, estão grudados no substantivo Estado. E este Estado pode ser mercantil, neoliberal, intervencionista, bem-estar social, fascista. O adjetivo está ligado àquilo que é central. A existência de uma estatalidade se deve à organização social capitalista. Se assim o é, não há Estado que não seja capitalista. Esta é a tese central do meu livro Estado e Forma Política. Todo Estado é capitalista. Todo. E um Estado liderado pelos trabalhadores, capitalista liderado pelos trabalhadores, é isso. E o Lula, trabalhador liderando um Estado, portanto liderando uma ordem política capitalista. Isso não tem dúvida de que isso não tenha sido capitalismo. A pergunta é como uma classe burguesa resolve trocar um Estado que incentivava a compra de casa, compra de televisão, compra de faculdade, compra de matrícula, compra de diploma, compra até no sentido literal da palavra compra de diploma. Como troca tudo isso uma classe burguesa pelo fim das intervenções econômicas do Estado? Como as pessoas batem pau para pato amarelo? Essa é outra pergunta. Mas o central é, seja abrindo escola ou fechando escola, o Estado do capital. E isso quer dizer aqui uma dúplice questão. A primeira delas é que o Estado, de alguma maneira, só pode agir nos limites do capital. Este é o ponto central. Toda forma política estatal é capitalista. E dois, capitalista porque não é um acaso que juntou Estado com capital. Agora é a tese central que eu desenvolvo a partir de toda a trajetória do marxismo e das mais avançadas e sofisticadas teorias do Estado contemporâneas. Não é que há um acoplamento entre Estado e capital, porque se fossem acoplados, seria possível viver de modo desacoplado. Se houvesse um acoplamento entre Estado e capital, um dia em que nós não tivéssemos mais uma sociedade capitalista, ainda assim teríamos Estado desacoplado do capital. É pior, é muito pior. Estado é uma manifestação de forma de sociabilidade que só há no capitalismo e deriva das próprias formas sociais basilares do capital. E que formas são essas? Marx no Capital já diz: forma mercadoria, forma valor, forma dinheiro, acumulação. Deste núcleo do capital sai uma forma política estatal. Minha tese em Estado e Forma Política é uma tese materialista, material no sentido de concreta, de que tudo que é o Estado advém, deriva das próprias relações sociais da mercadoria. Então não há Estado que não seja da mercadoria. Esta é uma tese profunda, radical, que busca, inclusive, a causa estrutural da forma política na sociedade, mas é o central para entendermos o impasse do nosso tempo. Não há Estado que empodere o povo a ponto do povo superar a burguesia. O Estado é uma forma derivada do capital e, portanto, de alguma maneira, tem atrelamento, tem ligação com a própria classe burguesa. Por que estudar? Porque isso se põe em termos de origem, em termos de formação. Política, senhoras e senhores, eu quero explicar muito sistematicamente, muito didaticamente. Política existe antes do capitalismo e existe no capitalismo e existirá depois do capitalismo. Política. No feudalismo havia política. Ela, em geral, passava por um acordo dos senhores feudais. Havia igreja. Havia papa. Tudo isso era política, organização dos que mandam na sociedade. O escravismo, módulo de produção escravista dos gregos, dos romanos, dos egípcios, dos hebreus, tinha política. Se diz que Herodes era rei dos judeus. Havia uma certa política do escravismo. Havia César em Roma, havia
república em Roma, havia democracia em Atenas, havia Esparta e sua organização política, tudo isso era política antiga. O que os antigos escravistas têm é uma forma política deles. O que os medievais têm é outra forma política dos medievais, feudal. O que o capitalismo tem é uma forma política capitalista. Esta e só ela é estatal. Só ela. Não há Estado feudal, não há Estado antigo, embora o manual de teoria do Estado diga que há um Estado antigo, diga que há um Estado feudal. E embora muitos lutadores e lutadoras de causas progressistas creiam que haverá um Estado socialista, não só creem, mas a União Soviética se declarava Estado socialista. Por autodeclaração, inclusive, estou aqui construindo o socialismo. Nada disso é verdade. A organização social socialista terá política. Ela não pode ser estatal. O feudalismo teve política, não era estatal. E não é que feudalismo e socialismo terão ambos a mesma organização, que será o não-Estado. Cada um tem uma. O Estado é a do capitalismo. Por que do capitalismo? Agora eu proponho em vários dos meus livros, mas em Estado e Forma Política, e no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, para quem aqui é do direito, eu trabalho mais esmiuçadamente com essas ideias. Eu proponho lá em Estado e Forma Política que a organização política do capitalismo tem que ser terceira em face dos agentes da produção. Eu estou falando num nível muito profundo da materialidade econômica, mas só daqui sai a base científica da política. No capitalismo, a organização política é terceira em face dos agentes da produção. No feudalismo, a organização política é imediatamente do dominante economicamente. No escravismo, a dominação política, a forma política, também é diretamente, imediatamente aurida daquele que domina aquela sociedade. Para trabalhar em termos bem didáticos, senhoras e senhores, para quem entende o que estou falando, o escravismo tem domínio político direto. O feudalismo tem domínio político direto também, e não é o mesmo do escravismo, é outro. Só que o escravismo tem domínio político direto, o feudalismo tem outro domínio político direto também, e capitalismo tem domínio político indireto, mediante terceiro. Vem daí essa explicação teórica. A forma de organização política capitalista é terceira em relação aos agentes da produção. Quando eu dou aula de teoria do Estado para os meus alunos da USP, meus alunos costumam dizer o seguinte: em Roma, na Roma antiga, havia Estado. Lá no Império Romano havia Estado. E qual é a prova de que havia Estado? Tinha até Senado. Tinha César, imperador, e tinha Senado. Como tem Senado no Brasil, como os Estados Unidos têm Senado, usaram o termo pela primeira vez na Idade Moderna, lá tem Senado e nós temos Senado. Então tem um Estado antigo. Senhoras e senhores, eu não estou negando a existência de um imperador, de um César ou de um Senado. Estou dizendo que esta forma de organização política dos antigos não funciona como o Estado moderno. Pasmem, pode até ter o nome Senado. Nome não identifica funcionalidade social. Mesmo o nome pode ser usado para coisas totalmente diferentes estruturalmente. Que era a sociedade antiga. Os romanos, que tiveram a forma política mais bem elaborada dos antigos, tinham um Senado. Quem eram os senadores? Os homens, e aqui é literalmente homens, livres cidadãos ricos, que se encontravam. Em Atenas era literalmente se encontravam porque ninguém representava ninguém, era direta a forma de participação dos cidadãos. Em Roma havia representação. Mas muito bem, quem são os senadores? São os que mandam em Roma. Isto é Estado como a modernidade é? Não, meus senhores e meus senhores, isso não é Estado.
Mas não é o povo que manda. Sim, é o povo que manda e não é forma política terceira, é forma política direta, portanto não é Estado. Que é forma política direta? Imaginem, senhores, eu vou explicar, é bem diferente. Aqui no Rio Grande tem uma Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, FIERGS, é isso? Tem uma Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, eu não sei como chamaria essa. Como? FEComércio. Muito bem. E tem a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, com uma filial do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, se eu perguntar quem manda no Rio Grande, eu posso bater na porta do governador do Estado. Manda aí uma pessoa, o dito governador do Estado. Muito bem. Alguém, um pouquinho mais inteligente, fala para mim: professor Alisson, esse aí é fantoche, porque ele não manda nada. Quem manda é a FIERGS. Bate na porta da FIERGS, que lá eles mandam. Aí eu chego na porta da FIERGS e falo: vocês que financiam o governador? Sim. E o futuro? Sim, também. E o que vai ganhar do futuro? Sim, também. E daqui 20 anos? Sim, também. Descobrir a fonte de poder. Ah, mas ele manda com o dinheiro e tem uma televisão que escolhe no dedo quem vai ser o próximo governador. E onde fica essa televisão? Onde fizer plim-plim. E aí eu vou onde faz plim-plim e pergunto: vocês que escolhem o governador do Rio Grande? Sim. Vejam, eu estou percebendo que tem gente que manda mais do que o Estado. Observem, o capitalismo é diferente. O capitalismo constitui o poder econômico, ele existe mesmo. Então existe FIERGS, existe FEBRABAN, existe Clube dos Comerciantes ou algo assim, e existe junto com isso o Estado. Por que o capitalismo parece interessante para todos nós? Porque os senhores, quando olham o governador, dizem: esse não é nosso, mas teve um antes dele que era. Ah, teve outro mais atrás que era. Na prefeitura de Porto Alegre teve gente que foi nossa. Ou seja, os senhores dizem: de vez em quando o povão escolheu. Parece que o Estado é neutro, porque o Estado é terceiro em face dos agentes da produção. E, efetivamente, senhoras e senhores, o Estado é terceiro. O Estado não é o maior burguês do local. Não sei quem é o homem mais rico do Rio Grande. Não sei se alguém identifica visualmente quem seria o homem mais rico do Rio Grande do Sul. Não sei se é uma pessoa... Como chama? Gerdau. Vamos imaginar que seja o Gerdau. Inclusive, não dá processo porque é um elogio. O senhor é o homem mais rico do Rio Grande. É um baita elogio. Então a pessoa se sente feliz, inclusive. Observe, o Gerdau é o homem mais rico do Rio Grande. Ele não é o mandatário político do Rio Grande. E, eventualmente, o mandatário político do Rio Grande pode ser pobre. Pode até ter vindo da classe trabalhadora. Tanto faz. O Estado é terceiro. Aí vem a diferença central entre leituras que eu diria que são idealistas e uma leitura materialista do Estado. Leituras idealistas. Se o Estado não é o maior burguês do local, então o Estado é neutro. Esta é a horrível leitura idealista sobre o Estado e a política, que não chega na materialidade da determinação social. Se pode existir como governador o Olívio Dutra, que era bancário, não banqueiro, bancário, é a prova de que o Estado é neutro. Se houve Tarso Genro, se houve... Quem mais foi aqui do Rio Grande? Governador? Só. Alceu Colares e Brizola. É a prova de que o Estado pode existir para o outro lado. Mesmo que seja meio lado. Guarda-banda. Os senhores escolham para quem deles eu estou dizendo que é guarda-banda. Observem que eu estou dizendo que as pessoas se iludem imaginando que o Estado é um espaço neutro à disposição. Então, esta teoria é a mais idealista de todas, é a que diz: no capitalismo a política é neutra. Ela é um espaço em disputa. E eu vou dizer para as senhoras e para os senhores que 90% das lutadoras e dos lutadores de esquerda têm essa leitura sobre o Estado. O Estado é neutro e está em disputa. Vamos disputar a classe trabalhadora para que na próxima eleição ela seja efetivamente progressista. Essa frase existe há 200 anos. Há 200 anos perde
a luta social e há 200 anos se espera a próxima eleição. Muito bem, parece que o Estado é neutro. Eu estou fazendo a leitura mais profunda acerca do Estado. O Estado não é neutro porque ele é derivado da articulação produtiva do capital. O Estado é derivado do capital, então o Estado é capitalista pela forma. Por isso que o livro se chama Estado e Forma Política. Não é pelo governo, é pela forma social. Estou insistindo com isso, minhas senhoras e meus senhores, com o fato de que nós temos efetivamente um Estado que parece distinto. No entanto, eu quero explicar por que não é. Existe uma forma social determinante, que é a forma mercadoria. Tudo que os senhores vestem ou têm na vida foi comprado. Tudo. Esse óculos, o brinco, a roupa, a bolsa, esse microfone com o qual eu falo, meu sapato, essa lâmpada, tudo é comprado. O celular que me grava, tudo é comprado. Em todos os lugares do mundo. A pergunta central é: e quem compra? Quem tem dinheiro. E de onde vem o dinheiro de quem não tem os meios de produção? O único dinheiro de quem não tem o meio de produção advém da venda daquilo que é o seu único bem, que é a força de trabalho. Este é o núcleo central da sociabilidade do capital. Sem isso, nós não vamos para frente materialmente. O núcleo do capital se dá na exploração do trabalho de modo assalariado. Isto aqui é a materialidade no nível profundo. Nesta materialidade em nível profundo, nós temos um fato do trabalho como fato central. O que vem a ser este fato? Existe uma diferenciação entre os que possuem os meios de produção e entre os que não possuem. Este é o fato capitalista basilar, esta separação dos agentes da produção. Quem trabalha não tem capital e quem não trabalha tem capital. Esta diferença central faz com que a multidão do mundo tenha que vender força de trabalho. Daqui começa a história da sociabilidade capitalista. Em termos políticos, aquele que é o detentor dos meios de produção não garante mais os meios de produção pela sua própria mão. Senhoras e senhores, aqui vem o primeiro ponto central, difícil, e ao mesmo tempo central na materialidade social. Quem era o senhor de escravo no mundo antigo? Por que ele era senhor de escravo? Ele dominava uma quantidade de escravos que a sua própria força pessoal garantia. Ele e a sua milícia. Exemplo, Alexandre o Grande da Macedônia. Alexandre o Grande saiu da Macedônia, chegou na Grécia, dominou a Grécia inteira, chegou no Oriente Próximo, chegou no Egito, chegou na Pérsia. Ele e seu exército pessoal, porque não é exército com um aparato terceiro, exército dele, milícia. Alexandre o Grande foi dominando todos os povos que tocou pela frente, até o dia que deu um passo maior que a perna e perdeu todos esses povos. Quantos povos tem o Alexandre e quanta riqueza tem? Quanta riqueza ele conseguiu dominar por mão própria? Capitalismo, quanta riqueza tem um burguês? Quanta ele conseguiu dominar por mão própria? Não. Os senhores saem por aqui, tem McDonald's. O McDonald's tem um proprietário nos Estados Unidos. Esse homem nunca pôs o pé em Porto Alegre. E, no entanto, o McDonald's é dele. E por que milagre o capital e o capitalista a 10 mil, 20 mil quilômetros de distância? Porque aonde está o capital, existe Estado. E se os senhores saírem daqui e quebrarem o McDonald's, pegarem um Big Mac para si, isso é crime, código penal. Quem corre atrás do ladrão de Big Mac? Não é o dono do McDonald's, não é mando direto, é o terceiro Estado. Então o capital só pode existir na base de um mando indireto, na base de um poder que não é do agente da produção. O poder político se separa, este terceiro, que é o Estado, garante o capital do capitalista e garante que o trabalhador seja posto sob trabalho do capital. De vez em quando, a história do mundo é essa, o Estado, inclusive, obriga o trabalhador a trabalhar. O próprio Vargas, para incentivar o brasileiro a não ser vagabundo e a não fazer revolução, ele tipificou, ele criou um tipo penal na lei de contravenções penais que era crime de vadiagem. Se uma pessoa estivesse no meio da rua e não tivesse carteira de trabalho, ia presa.
porque é obrigada a trabalhar. Isso quer dizer, eu tenho que me vender para alguém, não importa quem. Se eu não tenho emprego, tenho que procurar um. Senhoras e senhores, esse é o dispositivo pelo qual o Estado é capitalista. Ele garante o capital do capitalista. Se não houvesse Estado, entendam bem o que eu vou falar aqui, imediatamente nós seríamos escravistas. Se alguém tem o patrimônio para si e não tem Estado, ele se garante pela bala. Isso chama escravismo. Quem matou, ganhou. Só que o capitalismo é mais sofisticado, é um sistema de trocas, no qual, e a cultura é um sistema de concorrência, no qual quem garante o capital é esta figura terceira, portanto, o Estado. Daí vem uma questão central material. O Estado, ele sai. Só existe uma forma política terceira, porque existe dinâmica da exploração do trabalho assalariado e existe dinâmica mercantil. Tese central, minhas senhoras e meus senhores: o Estado, enquanto forma social, é derivado da forma mercadoria. Portanto, o Estado é sempre capitalista, sempre. O dia em que nós saímos do capitalismo, não haverá Estado socialista, simplesmente não haverá Estado. E como será esse dia? Os trabalhadores terão os meios de produção na mão. Nesse dia não tem ninguém para dizer: a casa é minha e você não entra nela. E o fazendeiro? Nesse dia não tem fazendeiro. Nesse dia a terra é de quem trabalha. Por isso, volto a falar, a maioria das pessoas confortavelmente é idealista, até na esquerda. Que é idealista? Ela acha que o Estado é uma entidade à disposição de todos. E se nós ganharmos, a gente faz a reforma agrária. O socialismo não é reforma agrária. O socialismo é o fim da propriedade da terra. A reforma agrária é capitalismo progressista. No mundo de hoje, no qual as pessoas creem que o Fernando Henrique Cardoso é comunista, parece louco dizer isso, mas é isso. A reforma agrária é um princípio capitalista. É óbvio. Onde houver Estado, até quando ele é progressista, ele é capitalista. Lula é capitalista. Dilma é capitalista, o vampiro é capitalista, o demônio é capitalista, e todos que vêm sucedendo um ao outro são capitalistas. Eu falei do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, do vampiro e do demônio. O Estado não é neutro, o Estado é derivado das relações materiais da economia. Por causa disso, a política estatal comporta em si a falha do capital. Como o capital gira na acumulação, e esta acumulação é crise, o Estado é crise. Entendo, isso aqui é uma proposição central das minhas reflexões, não pode haver política estatal estável, não pode haver. Porque se o Estado é forma social derivada do capital e o capital é crise, a política é crise. Isso é o central. A acumulação capitalista se põe de modo crítico. O que quero dizer com isso? Observe que, reiteradamente, a acumulação capitalista não fecha. A Petrobras poderia acumular, no entanto, ela está em concorrência com a Shell. E a Shell tem governo dos Estados Unidos e tem governo do Brasil. E a Petrobras tem contra si o governo do Brasil e dos Estados Unidos. Nesta concorrência de capitais, um quebra. O que quebra é o Putin para o vencedor dessa guerra. Muito bem. Ao fazer isso, tem milhões de pessoas no Brasil que giram economicamente em torno da Petrobras. Isso gera crise. Esta crise faz com que essa multidão seja desempregada. Essa multidão desempregada rouba, furta, comete crime, mata alguém e qualquer coisa desse modo. Vejam, o sistema político capitalista é um sistema fundado na crise econômica. De tal modo que quando o povão está desempregado, eu aumento o direito penal. Vejam, é um pico de crise econômica, é um pico de desemprego que imediatamente levanta a indústria de armas. E o povão acha, efetivamente, que na bala resolve o mundo. A causa disso não é cultura da violência. Residualmente é cultura da violência. A causa disso central é a estruturação econômica de uma sociedade de exploração que não fecha. E no dia em que fecha, as pessoas vão dizer, mas não tem dia de pleno emprego? Tem dia de pleno emprego. Com a Dilma, em 2012, 13, o Brasil viveu pleno emprego. Parece absurdo isso, mas há 5 anos o Brasil tinha pleno emprego. Aqui no Rio Grande vinham haitianos
em Santa Catarina, ia haitiano. Por quê? Porque ninguém lavava o chão. Não queriam mais ser empregados de coisas que se achavam, por este orgulho tosco, indignas. Empregado doméstico. Houve até um filme famoso por aí, da última empregada doméstica do mundo, cuja filha nadava na piscina do patrão e fez faculdade. Muito bem. Neste estado de coisas, nós tivemos pleno emprego. Mesmo assim, a sociedade de exploração, e ainda quando ela vai bem, ela vai mal. Porque o que é pleno emprego? Ganhar 2.000. Quando é muito bom o emprego, porque a maioria dos brasileiros ganha 1.000. Ganhar 2.000 é o dobro. E ganhar 2.000 é a vida desgraçada. Porque ganhar 2.000 é não ter casa, é não ter SUS, é não ter remédio, é não ter escola, ou depender da escola muito frágil, ou qualquer coisa nesse sentido. E não conseguir ter dimensão da sociabilidade da própria vida. Quando o capitalismo vai bem, vai mal. E quando vai mal, vai péssimo. Que é o quadro que nós temos hoje no mundo. Resultado, o capitalismo é sempre crise e o Estado é sempre crise. Gostaria, minhas senhoras e meus senhores que me escutam aqui nesta tarde, gostaria de tirar uma nuvem da cabeça vossa. Essa nuvem diz o seguinte: o Estado estava indo bem, de repente veio a crise. O Estado é a crise, o capital é a crise. De vez em quando, esta crise passa a ser modulada e regulada com alguma constância. Entenda o que estou falando aqui. Esta constância quer dizer, eu estou efetivamente dando parâmetro para a reprodução social que se aguenta por um tempo. Muito bem. Isto está posto nesses termos. Eu estou tirando a ilusão de que possa haver política de bem-estar social que dure muito tempo. Enquanto nós tivermos a separação entre o capital e o trabalho assalariado, nós não temos a mínima condição de garantir uma ordem de estabilidade no mundo. Posto isto, dito que o Estado é materialmente capitalista, eu quero falar agora de como isto redunda numa teoria da crise. E isto se dá em função do lançamento desse meu livro, Crise e Golpe. Como se dá a crise? Há quem leia a crise como um fenômeno político. Que vem a ser esse fenômeno político? A crise existe porque houve impeachment. A crise existe porque ocorreu o Eduardo Cunha. A crise existe porque nós não respeitamos o mandato. Portanto, as coisas foram destruídas. Não desconheço que haja um pedaço, que haja um momento da crise, que é a crise política. Tenho total certeza que existe uma crise política. No entanto, a única leitura material possível sobre a crise é a leitura da própria organização e da reprodução do capitalismo, que vem a ser esta crise na materialidade econômica. O que nós temos no mundo é uma crise da estruturação do capital nos termos contemporâneos. Os senhores conhecem os eventos como crise de 29, quebra da Bolsa de Nova York. No Brasil gerou Vargas. Um ano depois. Só houve mudança de paradigma político no país porque houve uma crise econômica. Crise de 2008. O senhor Lula e a senhora Dilma torearam parcialmente a crise, e isso é chocante, porque torear a crise é efetivamente poder dar pistas de que a crise não se satisfaz com sangue, mas evitando chupar o sangue. Então vem um desencadeamento total de um combate social contra esse Estado que tenta dourar a pílula da crise, e a partir daí a crise política é um sinal de atualização de uma crise que é econômica. Efetivamente, os capitais nacionais e internacionais precisam de um país do tamanho do Brasil para sangrar, para ver se deve esse sangue se manter por um tempo a mais no seu regime de acumulação. Vejam, no dia que a Petrobras foi dada totalmente, a Shell tem 15 anos de lucro. Como o Iraque garantiu 15 anos de lucro no petróleo passado. Isto é crise econômica. E o que é o fascismo pega essa crise? É o jeito pelo qual pega a Petrobras. Já que foi assim, assim será.
Podia ser guerra, tirar o Saddam Hussein na base de arma. No Brasil não precisou de arma, bastou o WhatsApp. Foi suficiente. Mas observem, o nível político da crise tem ligação imediata com esse nível que é econômico. Esta é a leitura material. Sem ela nós não damos um passo para frente. Sem ela nós efetivamente não conseguimos entender a materialidade desta relação social. Quero dizer agora do papel do direito nessa estrutura de sociabilidade. O mesmo que se passa com o Estado se passa com o direito. Primeira leitura do direito. Há quem creia que o direito é um fenômeno que existiu em todos os tempos da história, porque as pessoas até dizem direito romano, direito canônico medieval. Também aqui o corte é o mesmo. Direito é um fenômeno do capitalismo, só. Pachucanes, esse enorme pensador do direito, ele descobre, ele sistematiza as bases do pensamento marxista, inclusive, a respeito do direito, e ele percebe o seguinte: no mundo antigo não tinha uma coisa que só o capitalismo tem. No mundo antigo não havia o ter por direito. O senhor de escravo tinha 17 escravos. Por que ele possuía 17 escravos no mundo antigo? Ele chegou com um chicote, fez uma briguinha lá com uma certa cidade, pegou 17 escravos para si, pegou na força, pegou e arrastou para Roma. O ter na Roma antiga era uma apropriação. O ter no capitalismo é outra apropriação também. O ter no feudalismo também é uma apropriação. O que não é apropriação será o socialismo, quando tudo será de todos. Escravismo não tem, outro não tem. Feudalismo não tem, outro não tem. Capitalismo não tem, outro não tem. A diferença é o jeito pelo qual um tem e outro não tem nesses três modos de produção. Escravismo, por que um tem e outro não tem? Porque aquele que tem pegou na força. Tanto é que se chegar alguém mais forte que ele, ou mais forte pega do que tinha. Hebreus tinham uma terra, chegaram os egípcios e pegaram os hebreus como escravos. Eram senhores e viraram escravos. No capitalismo, uma pessoa pode ser fragilíssima, ela não tem milícia própria, ela não tem espingarda, ela nunca bateu em ninguém. Um bebê com um dia de vida pode ter R$1 bilhão. E há alguns bebês que basta nascerem para terem R$1 bilhão. Ele não luta jiu-jitsu, ele não tem arma de última geração, ele não é lutador de MMA. E ele possui R$1 bilhão na conta, já no dia que nasceu. E se o pai dele morrer semana que vem, ele tem uma semana de vida, ele possui automaticamente 50 bilhões. É dele. Por que um bebê de um dia de vida pode ter 50 bilhões? Porque não depende da força do bebê ter os 50 bilhões. Quem garante que 50 bilhões são de um bebê, e vocês aí que lutam jiu-jitsu na esquina, podem lutar à vontade, continuam ganhando milão, sendo instrutores da Smart Fit, de academia, e o outro nasceu, nada luta, e tem 50 bilhões, é o fato de que nós somos subjetividades jurídicas. Nós temos por direito e não por força. De tal modo que um bebê Setúbal, nascendo, o direito lhe diz, é proprietário de X bilhões de reais. E os senhores, no auge do jiu-jitsu, sendo instrutor da academia, os senhores compraram uma mobilete. E os senhores dizem, por direito a mobilete é minha. Os senhores possuem uma mobilete, tal qual um bebê Setúbal possui 1 bilhão. O jeito pelo qual os senhores possuem uma mobilete e ele possui 1 bilhão é o mesmo. Os senhores e senhoras possuem por direito. Por direito é vosso, por direito é dele. Esta subjetividade é jurídica. No escravismo não havia subjetividade jurídica. Os senhores vão dizer, mas não havia alguém que tinha e o resto não tinha? Sim, e quem tinha, tinha por força. Quem não tinha era submetido a quem tinha. Quem não tinha era escravizado, e o escravizado era sujeito ao senhor. A palavra sujeito vem daí. E no capitalismo, o trabalhador assalariado, porque só tem de seu trabalho para vender, ele é sujeito ao capitalista. Só que
tanto o trabalhador quanto o capitalista, agora pasmem, o capitalismo os trata em algum momento como iguais. Ambos, trabalhador assalariado e capitalista, são sujeitos de direito. E se os dois são sujeitos de direito, o que tem um e o que tiver o outro, o direito garante. Seja um chinelo, seja o outro um banco. A mesma faca que corta para garantir o meu chinelo, corta para garantir o banco do banqueiro. É o mesmo direito, a mesma forja da sociedade. Sujeito de direito quer dizer, uma pessoa é sujeita pelo direito. Vejam, no Rio Grande deve haver mais ou menos 1 milhão de pessoas sem teto. E está cheio de terreno por aí. Eu me hospedei hoje num hotel em pleno centro de Porto Alegre para vir aqui fazer esta conferência para as histórias para os senhores, na Avenida Borges de Medeiros, esquina com a Rua Duque de Caxias, no viaduto. Abri a janela, no centro tem um terreno escrito Vendes. É na Avenida Borges de Medeiros, sobrou um terreno de 1920. E esse terreno está lá. E gente não tem teto e tem um terreno na Avenida Borges de Medeiros. E gente não tem teto. E eu podia pensar, tem um terreno por lá vazio, baldio, poderia se levantar aqui um prédio, morar nesse prédio 100 famílias, e 100 famílias não tem teto, e aquele terreno está lá à disposição de quem queira comprar. Porque é assim, porque o terreno é de propriedade do seu proprietário, ele faz o que quiser com o terreno. Como os senhores possuem um celular, e os senhores fazem com o celular o que quiserem. Os senhores dizem, no meu celular ninguém mexe, o mesmo no meu ninguém mexe, diz o dono do terreno. No meu terreno ninguém entra, equivale a dizer, na minha roupa ninguém mexe. O meu aqui é a mesma coisa. Observe, a estrutura do direito só existe no capitalismo. Os senhores vão falar, mas no mundo antigo não tinha norma. Agora é o central dessa reflexão. No mundo antigo não tinha norma? Sim, e os senhores conhecem, inclusive da Bíblia, os senhores que são muito cristãos, os 10 mandamentos. São 10 normas. Lá em Roma tinha 12 tábuas. Ganhava de 2 dos judeus, hebreus. Os hebreus tinham 10, os romanos tinham 12. O Código da Hammurabi estava cheio de norma. Isso eles vão dizer. E o capitalismo também não tem norma, tem Constituição, Código Civil, Código Penal, CLT e outros mais. Quem lê o direito de modo errado, fala. Se tem norma lá e tem norma aqui, tem direito lá e tem direito aqui. Mas esta é a descoberta central da materialidade social. Direito não é norma. 10 mandamentos não são direito, 10 mandamentos são norma. O Código Civil também é norma. Só que a norma dos 10 mandamentos é norma moral. E o Código Civil é norma jurídica lastreada e fundada no Estado e, portanto, capitalista. Isso quer dizer, quando o Código Penal disser matar alguém, artigo 121 do Código Penal do Brasil, pena 6 a 20 anos de reclusão, assim funciona a lógica do direito e sua norma no capitalismo. Esta norma vai, por lá, dizer que a um certo fato, a um certo tipo penal, corresponde uma pena. Vocês vão falar, mas essa norma é mais antiga do que andar para trás, porque os 10 mandamentos também falam, não matarás. Existe uma norma dos 10 mandamentos, não matarás. E existe uma norma do Código Penal que fala, matar alguém 6 a 20 anos de reclusão. Senhoras e senhores, tem 2 normas, uma no escravismo e uma no capitalismo, para falar do assunto matar. No entanto, o direito contemporâneo não é norma. O direito é uma forma social de subjetividade jurídica. Tanto assim que para nós a norma matar alguém 6 a 20 anos de reclusão, não importa a norma, o que importa é que ela fala a um sujeito de direito. Todo sujeito de direito tem o direito de ir e vir, direito de liberdade. Se matar, perde o direito de ir e vir de 6 a 20 anos. Então a norma é direcionada a um sujeito de direito, a uma subjetividade jurídica. 10 mandamentos, não matarás. Quanto vai ser a pena de Deus? Ninguém sabe. Isso equivale, professor Pedrinho Guareschi, de padre Pedrinho Guareschi,
Alguém chegou para o padre e disse: padre, desejei a mulher do próximo. Diz o padre: 40 Pai Nosso. Se eu rezar 80, posso já desejar a mulher seguinte? Enfim, veja, esta lógica é capitalista. Não funciona com os 10 mandamentos. Não desejarás a mulher do próximo. Se eu matar 2, é de 6 a 20, então é de 12 a 40. Isso é capitalismo. Não vale 10 Pai Nosso para um adultério, 20 Pai Nosso para 2 adultérios. Não é assim a lógica antiga. Direito é também norma. O mundo antigo também tem norma, só que o direito não se identifica pela norma. O direito se identifica pelo ter por direito, se identifica por uma subjetividade jurídica. O que eu quero dizer por isso? Se o direito é uma forma do capital, pasmem, minhas senhoras e meus senhores, não depositem nenhuma esperança de luta no direito, nenhuma. Os senhores dirão o seguinte: mas a Constituição vai salvar o Brasil do fascismo. Não é norma que salva nada, não é inclusive esta subjetividade jurídica que dá dignidade. Ela garante o capital, porque toda vez que os senhores disserem o seguinte: o direito deu para mim o pertencimento do meu celular, os senhores dizem: meu celular ninguém tira, eu posso pensar o que quiser. Olhem o exemplo que eu estou dizendo aqui. Sou professor da USP. Pelo direito, eu tenho liberdade de cátedra. Posso falar o que eu quiser. Minha liberdade de cátedra. Meu direito de cátedra. A mesma faca que me corta em meu favor, dizendo: eu falo o que eu quero, porque tem direito à liberdade de cátedra. Meu direito subjetivo, eu sou um sujeito de direito. Minha subjetividade jurídica pode falar o que quer. É o mesmo que diz: sou dono do Banco Bradesco, pertence a mim 100 bilhões de reais, posso gastar meu dinheiro com churrasco? Sim. Posso não dar nenhum dinheiro para o pobre? Sim, também. É meu direito. Vejam, aquilo que garante a minha liberdade de cátedra é o mesmo direito que garante que o Bradesco possua 100 bilhões. Ou seja, o direito salvará o povo? Não. O direito parece que salva o povo quando o povo pode falar o que quer. É o mesmo direito que garante o capital capitalista. O que é a superação do capitalismo? É o fim da forma jurídica. Fim. É o dia em que as coisas do mundo forem de todos e não simplesmente forem de direito de quem seja proprietário do direito. Então acaba a herança, acaba, é meu porque não é teu, as coisas passam a ser de todos. Senhores dirão: eu não sei nem pensar no socialismo. É verdade. Em sociedades capitalistas, a pessoa não sabe pensar no socialismo. Em sociedades feudais, nenhuma pessoa conseguia imaginar o capitalismo. Eu vou dar um exemplo anterior, porque um dia o capitalismo acaba, só que a gente não está preparado para o fim dele. Até quem fala que luta pelo fim do capitalismo, subjetivamente não está preparado para lutar pelo fim do capitalismo. A gente acha que luta pelo fim do capitalismo e a gente luta em favor do capitalismo. Quando foi acabando o feudalismo, depois de um milênio, o feudalismo durou um milênio, o capitalismo tem durado 230, 240 anos. O feudalismo durou um milênio. É muito mais tempo do que 250 anos. No mínimo é 4 vezes mais. Quando acabou o feudalismo, teve gente que começou a dizer o seguinte: eu tenho dinheiro, você não tem. Você está passando fome. Você queria pegar um dinheiro para comprar comida para o teu filho? Eu tenho aqui, só que é o seguinte: eu te empresto, mês que vem eu estou te dando 100, você me devolve 120. Você fala: nossa, mas como? Você vai me emprestar e eu vou devolver a mais? Sim, isso chama juro. Quer? Não, eu quero pegar 100 e te devolver 100. E não te dou 100 para você me devolver 100. Muito bem, observe. No final do feudalismo, pela primeira vez começou a haver a prática de uma coisa que era emprestar dinheiro e ter que devolver dinheiro a mais, a juro. Isso foi tão chocante, mas tão absurdo, que um grande teólogo conservador, mas não tão radicalmente conservador da igreja, que foi Tomás de Aquino, ele disse: é indecente e imoral o ser humano dar dinheiro e tomar a juro. Vai para o inferno quem fez isso. Banco. A atividade é dar e pegar de volta com juro. Tomás de Aquino disse: a pessoa que abrir uma casa bancária vai para o inferno. Porque na mentalidade feudal era inconcebível um ser humano só porque é rico não faz nada, ele não planta uma beterraba.
Ele tem o dinheiro, ele deu, ele fica parado, o dinheiro volta a mais. E quem se explode, quem fica explorado é o outro. Era indecente. E aí então surgiram alguns teólogos um pouquinho mais para frente e disseram: não, Deus permite. Porque se Deus deu o dinheiro para ele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Se ele quiser emprestar o juro, ele empresta. Esses aí, os teólogos do norte, disseram: Deus está permitindo o juro. Então o banco foi para o norte. E o capitalismo explodiu no norte. Enquanto Tomás de Aquino, defendendo o feudalismo, fez com que o sul ficasse pobre. Senhoras e senhores, estou dizendo aqui a todas e todos que quando o capitalismo surgiu, a subjetividade feudal não aceitava, era inconcebível um ser humano ficar parado, dar dinheiro e devolver a ele, ser devolvido a ele mais dinheiro. Era inconcebível. O que começaram a dizer os teólogos daquele tempo? Gente que não tem Jesus no coração, gente avarenta, gente miserável, gente que está vivendo em torno do dinheiro, etc, etc, etc. E faz 500 anos que essa história começou, e faz 500 anos que a gente está dizendo o seguinte: petróleo, vocês vão agora ser de uma empresa privada. Quero o exemplo 2? É o São Tomás de Aquino, versão 2019. Ensino pago. Todo ser humano tem que ser educado. Vai privatizar a URGS? Onde já se viu? A educação não tem preço. Há 50 anos a comida não tinha preço. Há 200 anos o teto não tinha preço. O teto hoje tem preço, a comida tem preço, a educação tem preço, a pós vai ter preço, a mestrado vai ter preço, pós-doutorado vai ter preço e coisas mais vão ter preço. Vocês vão dizer, daqui a pouco até a água é paga? Já é. E o ar que respiramos só não é pago porque não tem mensuração possível para isso. Mas já fiquei sabendo que tem um pessoal por aí que vende um tubo de gás assim, que vem dos Alpes suíços. Respire ar dos Alpes suíços. Esse então que você põe no nariz, paga e sente um cheirinho de Davos. Montanha mágica do Thomas Mann. Então a pessoa já se rebria um pouquinho mais. Isso eles vão dizer. E quem está no hospital não tem ar da White Martins, senão ele não respira? Sim. Então põe um tubinho no cara e o cara tem que respirar, inalar. E esse ar? E esse ar é pago. Deixa eu dizer, mas a saúde é paga? Isso é um absurdo. É. Minhas senhoras e meus senhores, nós estamos vivendo num tempo no qual a nossa subjetividade todo dia se dobra, porque a força é da mercadoria. Para a força ser da mercadoria, esta força tem que ser jurídica. Porque eu digo, eu sou o gás da White Martins. Quer meu gás? Paga. Ar, qualquer coisa. Eu sou fábrica de microfone. Quer microfone? Paga meu microfone. Qualquer coisa dessa. O que eu estou dizendo é que nós não temos armadura subjetiva para pensar o socialismo. Sabe por quê? Porque tal qual o homem da Idade Média não conseguia imaginar juro, era inconcebível. A gente não consegue imaginar que as coisas sejam de todos. A gente não consegue imaginar no dia em que a faxineira também tiver casa. Deixa eu dizer, mas existe isso. Gente, se com 10 anos de Lula, a classe média de Porto Alegre não conseguia imaginar que a sua empregada doméstica viajasse, já era revoltante. Enfim, deu o que deu. O quadro é esse, estão matando a empregada doméstica. Que dirá o dia em que não houver mais empregada doméstica? Que dirá o dia em que a empregada doméstica tiver a mesma casa que o professor da URGS? E pior, que dirá o dia em que não houver mais nem profissão de empregada doméstica, nem de professor da URGS? Por quê? Ensina quem sabe, aprende quem quiser. E limpa quem precisar. Porque num dia do socialismo não tem mais professor nem doutor. Tem gente que sabe. E a faxineira pode saber muito. Gente, e eventualmente em qualquer universidade, a pessoa mais sábia é a faxineira, é o porteiro. Na USP, só para constar aqui em termos, eu não converso com os meus colegas na sala dos professores, eu vou na sala das faxineiras, lá eu aprendo várias coisas. Na sala dos professores eu desaprendo. Ou seja, eu gostaria de ouvir faxineira falando. Nós acabamos com esta organização social do ter. Agora lembrem, esta organização social do ter capitalista é jurídica. O direito que parece que me garante a liberdade de cátedra é o que garante o capital capitalista. Ou
eu venço esta montanha ou eu não saio desta sociabilidade. Digo isso porque o livro Crise e Golpe, que vem lançar aqui em Porto Alegre, nele eu insisto com o fato de que o direito não salva a crise brasileira atual. O direito é o responsável pela crise brasileira atual. Então nós vamos dizer, mas e a Constituição? E o STF? Se uma hora o fascismo chegar, o STF não falará nada contra? Senhoras e senhores, se uma hora alguém tirar alguém de um cargo de presidente da República, o cargo mais alto do país, dizendo: você cometeu um crime de pedalada fiscal, eu procuro no Código Penal, esse crime não existe. Procuro em toda a legislação penal, não existe um tipo penal chamado pedalada fiscal. E eu tiro a presidente da República porque cometeu pedalada fiscal. E o STF nada falou. O STF não pode salvar depois. Ele já fez. Ele é parte do processo. O direito é parte do processo. Constatação que faço em Crise e Golpe, gostaria de compartilhar com as senhoras e com os senhores. Nós temos 40 anos no Brasil de constituição ideológica do que se chama de esquerda, pessimamente feita. E essa Constituição louva o Estado burguês, louva o direito que é burguês, louva as instituições políticas burguesas. Por causa disso, faz 40 anos que a esquerda é republicana. E ela diz: não posso aparelhar o Estado, não posso desrespeitar as competências legislativas, eu saí do cargo de respeito, ganhou o fascista, eu não vou ligar para ele para dar os parabéns. Aí eu volto para casa, penso, mas eu sou republicano, eu ligo e falo: parabéns, fascista, eu reconheço sua vitória. Aí responde fascista: sim, porque eu sou o melhor. Vejam, isto é republicanismo, que é ideologia burguesa. Estou dizendo para as senhoras e para os senhores que a esquerda do mundo pensa a partir da categoria do capital. E pasmem, a direita do mundo, que é o capital, nem ela, de vez em quando, pensa com a categoria dela. George Bush: eu tenho a bomba atômica, a ONU não deixa eu invadir o Iraque. Eu tenho a arma, a ONU é o direito, azar do direito. A direita do mundo, sempre fascista, ela opera num padrão que no meu livro Filosofia do Direito chama ele de não juspositivista. Se eu tenho poder, eu uso. Esquerda, ela usa o padrão filosófico da burguesia, que é o padrão juspositivista. Se eu perdi o mandato, eu saio, daqui 4 anos, quem sabe eu ganho a eleição. Vejam, a esquerda é idealista, republicana, a direita não é republicana. Este é um estado de horror nosso, porque nós estamos louvando ainda uma tal neutralidade do Estado e do direito, que nós achamos que amanhã o Estado volta, que amanhã as leis garantem, que ainda há juízes. Sim, meus senhores, a expressão ainda há juízes quer dizer, então todo caos haverá com os juízes. 64 tinha 11 juízes no STF. E eles fizeram assim e disseram: não foi golpe. Por quê? Porque o João Goulart saiu do Brasil. E ainda que tenha saído do Brasil, ele não saiu naquele dia, 1º de abril de 64, ele estava em Brasília. No dia 2 ele saiu para o Uruguai, mas ainda assim que tiver saído, ele pode sair e voltar, não perde mandato ao sair. E a pessoa faz uma interpretação, uma pedalada fiscal, e diz: saiu. Teve um aí, que eu não lembro nem mais o nome, que se sucedem os ladrões, que andou com uma mala de 51 milhões de reais. Não é crime. Pedalada fiscal é. Então veja, será crime o que quisermos que seja, não será o que não quisermos que não seja, e assim sucessivamente. Tirem a esperança do direito, tirem a esperança do Estado. Os dois são formas sociais derivadas do capital. Última questão que eu quero deixar aqui, destes meus livros, em especial do livro Crise e Golpe. Constatar a crise, o golpe, as condições sociais do presente é constatar a movimentação do capital e a movimentação da política e do direito junto com o capital. Entendam o que vou falar aqui, minhas senhoras e meus senhores. A movimentação não é imediata. Althusser, esse filósofo marxista da década de 70, e o seu discípulo chamado Poulantzas,
Ambos diziam o seguinte na década de 70: existe uma autonomia relativa do Estado e uma autonomia relativa do direito. Eu defendo aqui, em estado de forma política, em crise e golpe, esta relativa autonomia do Estado e das instituições jurídicas. O que é esta relativa autonomia? Quando a crise econômica, imediatamente o Estado tem que entrar em crise. A resposta não é que tem que entrar em crise. Eventualmente, a crise econômica eu posso responder com contra-tendência política. O povo fica desempregado, o povo está numa crise econômica. O que fez Roosevelt nos Estados Unidos? Uma multidão de desempregados chamou todo mundo e disse: você vai ganhar $1 para abrir um buraco e depois tampar o buraco. E a pessoa perguntava: o quê? Eu estou te pagando $1, você abre um buraco, na hora que você acabou de abrir o buraco, você pega a mesma terra e tampa o buraco. A pessoa perguntava: você me acha idiota? Não, você vai fazer isso e eu estou te contratando para abrir um buraco e cavar um buraco. Por quê? Porque ao abrir um buraco e cavar um buraco, eu te dou $1. Você vai abrir 5 buracos e vai tampar 5 buracos. $5. Você é pobre, miserável, tem 5 filhos passando fome. Com os $5, você vai no bar da esquina, compra pão, e com esse pão que você compra na esquina, você dá pão para o seu filho. Automaticamente, você comprou pão na esquina, esse vai na indústria de pães, compra pão para abastecer o bar. A indústria de pães contrata alguém para produzir o pão. Esse alguém contrata alguém para plantar o trigo. A economia volta a se aquecer. O capitalismo, quando entra em crise econômica, ele não necessariamente tem que chegar no fascismo. Ele pode ter contra-tendência política. O Estado tem uma relativa autonomia para não ter que embarcar imediatamente na crise econômica. Eu posso abrir buraco, tampar buraco e reativar a economia. Isso fez o Lula. Vamos aí, agora a gente vai construir casa. Bem, é um jeito de tentar fazer contra-tendência política para a tendência de crise econômica. Só que é uma autonomia relativa. Por que relativa? Porque eu aguento mobilizar o povão, só que os Estados Unidos estão em crise, a Alemanha está em crise, a Inglaterra está em crise. Muito bem, junta a British Petrol, junta a Shell, junta a Texaco, junta todas mais e dizem: eu preciso resolver minha crise. Quem está sobrando dinheiro aí para eu pegar? Petrobras. Então, até o Estado brasileiro pode ter uma autonomia relativa contra a crise. Só que ele materialmente é dependente do capital. O capital, então, manda quebrar o Estado brasileiro. E essa é a história do nosso dia. E aí chega uma hora que quando o capital faz blackout, quando o capital faz lockout, ou faz qualquer coisa para destruir a sociedade e a política, ele consegue destruir. Na base de disparo de WhatsApp. Senhoras e senhores, o que eu estou dizendo é que a crise jurídica e política tem uma causa econômica. Não quero dizer que seja imediata, não quero fazer aqui economicismo. Porque tem crise econômica, tem crise política. Tem uma certa dimensão relativa, mas o Estado e o direito não escapam da crise do capital. De tal modo que não tem jeito do direito não ser fascista se a solução econômica do capitalismo não gerar fascismo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se a crise econômica se torna drástica, toda a sociedade fica fascista. Os senhores dirão: mas o direito não tem uma autonomia relativa, não pode se garantir? Não. Ele tenta 6 meses, 1 ano, e então ele vira fascista também. Estou dizendo que a nossa sociedade tem uma organização que corresponde à exploração e à dominação. Os senhores vão perguntar: o quanto tem esperança no capitalismo? O capitalismo, se é exploração, ele tem a esperança da exploração. Nenhuma. Nós choramos a crise capitalista porque nós somos a classe média. O povão, mesmo quando não tinha crise, a vida era horrorosa. É a mesma coisa, apenas um pouco pior. Palavra da esperança. Eu quero concluir isso com uma palavra de esperança. Como se sai do capitalismo? Eu não diria, isso aqui é uma afirmação categórica, nós não podemos sair do capitalismo com o Estado e com o direito. O Estado e o direito são derivados do capital. Aquilo que gera o capital não pode não gerar o capital. Entendam? Cair num buraco. É a célebre imagem do Marx. Cair num buraco. Como é que eu saio do buraco? Com uma hipótese é puxar meu cabelo.
Só que se eu puxar meu cabelo do buraco, eu não saio do buraco. Parece que eu saio, não saio. O direito e o Estado são formas do capital. O direito e o Estado não levam ao socialismo. Jamais. Eles são as formas do capital. O que leva ao socialismo? A multidão da classe trabalhadora mundial. Essa, um dia pode dizer, chega de ser explorada. Chega de que 50% da riqueza fique na mão de 6 pessoas no Brasil. Isso eu não quero. O povo pode um dia, contra o Estado, contra o direito e contra a burguesia, superar o capitalismo. A pergunta que vocês já sabem é, mas o povo atualmente não quer fazer isso. Sim, porque o povo é atravessado, agora meus queridos companheiros e companheiras da psicologia, o povo é atravessado psicologicamente pela ideologia do capital. Quando eu digo, é meu, o celular é meu, algo assim é meu, a ideologia da burguesia me atravessou. Eu sou pobre e tenho um celular, digo, é meu, ninguém mexe. Sou dono do banco, tenho um banco, é meu, ninguém mexe. A ideologia do capital está constituindo a subjetividade do povo. Pasmem, essa mesma ideologia do rico que constitui a ideologia do pobre é a ideologia do homem que constitui a mulher. Agora eu quero chegar naquilo que era o começo da minha palestra. Lembram lá quando eu falei das lutas de minorias? Eu e o meu espaço no mundo, eu me vejo como indivíduo, eu me toco. Agora vai lá. A mulher, observem a tristeza. Para esse fulano ganhar a eleição no Brasil, ele teve muito voto de mulher. Sendo machista, ele teve voto de mulher. E por que ele teve voto de mulher? Porque a mulher é constituída, no seu horizonte ideológico, pelo homem. Que diz a ela, você só é direita, você só é para casar se você souber cozinhar. E a mulher acha que de fato tem que ser para casar, e para casar tem que saber cozinhar. Observem, isso é uma atravessada ideologia do opressor na oprimida. Os senhores vão dizer, eu consigo me libertar disso? Parcialmente eu consigo, mas chega uma hora em que as mulheres de bem, aí vem essa expressão horrível, tem que ser femininas e não feministas. E alguém vai dizer, cansei da luta, agora vou ser feminina, sou infeliz, mas tenho marido. Esta é a consequência do abandono da luta. Senhoras e senhores, o que eu estou dizendo é que a ideologia do capital perpassa todos e todas. A ideologia do machismo perpassa homem e mulher. A ideologia da homofobia perpassa héteros e homos. A ideologia do racismo perpassa brancos e negros. Claro, para um é em seu proveito e para outro é em seu desfavor. Os senhores já entenderam que não é em proveito de ambos. A ideologia do capital passa por rico e pobre. Conclusão, o rico se favorece dela e o pobre é explorado por ela. Qual é a única forma de rompermos com isso? Eu quero deixar aqui muito claro a necessária luta na batalha das ideias. A luta ideológica. Por quê? O povo é maioria, só que esse povo é constituído ideologicamente pela minoria, pelo capital. A única forma de termos avanço social é termos povo engajado em luta. E povo engajado em luta, hoje não se faz. Essa é a descoberta de Foucault, de Althusser, de Lacan, de Zizek, que faz o prefácio do meu livro Estado e Forma Política. A descoberta é que a ideologia não é simplesmente a melhor ideia que eu falar para alguém. Parece que é a melhor ideia que eu falar para alguém, então eu digo por lá. Se eu falar para a pessoa seja rica, o outro fala seja pobre, ela prefere ser rica. Ideologia não é isso. Ideologia não advém do mérito do que eu falo. Ideologia, descoberta de Althusser, em especial, Foucault também, Zizek. Ideologia é a quantidade, é chocante isso, é a quantidade de aparelhos que fazem a ideologia em mim. Não é a qualidade do discurso, é a quantidade de aparelhos. Senhores, isso é chocante, senhores e senhoras. Se toda a rádio do Rio Grande do Sul disser que comunista é bandido, todo o povo crerá que comunista é bandido. Se toda a rádio do Rio Grande disser que quem não é comunista não tem vergonha na cara, que tem que ser comunista para ser pessoa de bem, todas as pessoas serão comunistas. Ou seja, não é a qualidade do discurso que me determina, não é porque é X, Y ou Z. As rádios do Rio Grande, ora são fascistas, ora são liberais,
Ora, até são humanitárias. Se tiver uma enchente aqui no Rio Guaíba, é capaz deles chamarem no rádio dizendo: doem roupas para os que perderam suas casas. Até são pessoas humanas. E no mesmo dia são fascistas. E se duvidar, é no mesmo programa de rádio policial que ele manda matar vagabundo e pede roupas para os despossuídos da enchente. É assim que funciona. A pergunta não é o que ele fala. Ah, mas não é contraditório alguém defender Jesus e a bala? Até hoje, a gente está nesse argumento. Como é que pode ser da Bíblia e da bala? Jesus mandou amar ao próximo. A pergunta não é que isso é contraditório. A pergunta é a seguinte: quem é da Bíblia, da bala e do boi? Chifre, revólver e Jesus? Chifre, revólver e cruz? Não tem nada a ver. Chifre, revólver e cruz. Vocês já sabem desse fato. Não tem nenhuma relação boi, bala e Bíblia. No entanto, não adianta argumentar assim. A pergunta central é: como é que se dá o cruzamento de vaca, Taurus e Deuteronômio? Porque é isso. Em Taurus, vaca e Deuteronômio deu esse cruzamento que temos aí: Bíblia, boi e bala. Gente, é ridículo falar que a Terra é plana, é ridículo falar mil coisas. A pergunta central é: por que o povo acredita nisso? Porque agora é análise material. O povo ou qualquer um acredita em qualquer coisa que o aparelho ideológico disser. O professor Guareschi passou sua trajetória de vida entendendo a mídia. Este ponto é um ponto central para nós. Havendo o poder do aparelho ideológico, não importa o conteúdo, eu levo para qualquer coisa. Temos que defender a Constituição. A Constituição é horrível, temos que acabar com a Constituição. Não é o mérito do argumento, é o aparelho que faz a ideologia. Nós não temos esse aparelho para falar com o povo. O povo, inclusive, não tem sequer os aparelhos tradicionais. Nós tínhamos uma igreja católica que falava com o povo, não temos mais, ou residualmente a temos. Nós tínhamos universidade que poderia pensar pelo povo, já não pensa mais, não tem ilusão. Vocês, alunas e alunos de esquerda, que são hipsters, que fazem caras e bocas no Facebook, o povo não se identifica com vocês, o povo tem raiva de vocês, mortal. Ah, mas eu uso camiseta xadrez e bermuda caque e meia preta, exatamente, o povo tem raiva mortal de vocês. Meu povo usa calça jeans surrada, enquanto vocês fazem modinha de urques. Ah, mas minha maconha é orgânica. Mais raiva ainda do povo tem de vocês. Porque já tem raiva da maconha e da orgânica, então é mais raivoso ainda o discurso do povo. O que eu estou dizendo é que a universidade não é mais aparelho em favor do povo. A universidade é aparelho em favor desta própria bolha na qual vive o universitário. Que é uma bolha narcísica, inclusive. Por que narcísica? Somos nós para nós mesmos. Ah, mas meu látis tem 3 metros. Vejam, isso é uma fragilidade, é uma impotência erótica na forma de látis. Eu já disse há 15 anos, látis é Facebook de nerd. Quando surgiu essa moda de ter látis. Vejam, o ser humano normal não tem látis. Um dia, eu falando dos meus alunos da USP, um aluno conversando com o outro do lado, falou: eu cheguei no escritório de advocacia, todo mundo estuda em faculdade privada, eu estudo na USP, a melhor faculdade de São Paulo. Cheguei com um livro de direito romano e mostrei para o povo e perguntei: que livro de direito romano vocês usam? É porque as outras faculdades não dão direito romano, só a USP tem a cadeira de direito romano. Aí os colegas olharam e falaram: a gente não tem cadeira de direito romano. Aí eu falei: e aí? Aí que eu esnobei deles e mostrei que eles eram burros. Bem, depois de um tempo, veio um outro da faculdade privada e me falou: cheguei no mesmo escritório com um pote de whey protein. E todas as pessoas ficaram loucas por mim e ficaram apaixonadas por mim. E o outro tinha um livro de direito romano. Gente, nunca alguém namorou alguém com base num livro de direito romano. Experimentem sair da URGS e perguntem: onde é a loja que vende um suplemento? Eu quero comprar whey, eu sou marombeiro. Vai qualquer obra do Deleuze. Ah, mas eu dediquei a minha vida a pesquisar por dia. Perguntem como é que faz. Perguntem como é que faz para comprar bomba. Vale mais do que látis. Ah, mas eu tenho Qualis A1. A pessoa não sabe nem o que é Qualis, nem o que é A, nem o que é 1. Ah, eu tenho 52 de pistes. Muito melhor do que um látis.
Senhoras e senhores, o que eu estou dizendo aqui é que efetivamente nós não temos o aparelho, porque aquilo que a gente acha que é o aparelho não serve para nada. A nossa construção da bolha não fala para o povo, não mobiliza o povo. Ah, mas é a construção da igreja, é para o povo matar. Aí sim, o aparelho igreja tem sido o quê? Bala e Bíblia. E só para não falar que eu xinguei um lado, o professor Pedrinho Guarés que está aqui, teve um padre por aí, não sei de que estado, acho que Mato Grosso, que tirou foto de batina e com uma espingarda. E se duvidar, o Papa Francisco, se passar na frente, ele atira. Esse é o Jesus. Então, está sobrando para todo lado também a falta de aparelho. O que estou dizendo, senhoras e senhores, é que a gente pode ter o povo do lado. De que jeito? No dia que o povo estiver mobilizado, com os aparelhos que falam com o povo. Até agora nós não temos. Aliás, 14 anos do governo do PT são 14 anos sem nenhum aparelho ideológico, nenhuma mobilização ideológica de massa, nenhuma. É Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e ProUni Fies. Para a pessoa fazer faculdade de administração e ainda acreditar na meritocracia ganhando milão. E odiar o Lula, porque a pessoa se odeia. Por que a pessoa se odeia? Por uma razão muito simples. Ela sabe que fazer uma faculdade de Fies, a vida dela é quase insuportável também, e ela sabe que não tem mérito nenhum, então ela tem raiva de quem deu a mão. Querem perder um amigo, ajudem um amigo. Não prestem dinheiro, ele some. Porque a pessoa se sente humilhada, porque a outra lhe deu o que ela não tinha. Não é assim que se ajuda alguém. Então, senhoras e senhores, sem mobilização de massa, nós não temos nada no mundo. Agora é a última palavra de esperança. Eu ainda acredito que o povo, se mobilizado, é potencialmente sensível a lutas de transformação. Nós tivemos um povo brasileiro que, segundo a sociologia muito vulgar, era do balacobaco. O que era a sociologia do balacobaco? O povo gosta do carnaval, aqui em Porto Alegre tinha samba, Lupicínio Rodrigues era corno, não que era corno, mas fez música para cornos e outras coisas mais. O Lupicínio, ele próprio não devia ser corno. O senhor conheceu o Lupicínio Rodrigues pessoalmente ou não? Não. Mas ouvi bastante. Muito. Então vejam lá. O Brasil é isso, enfim, é alguém que chora porque a mulher foi embora, e vingança, eu gostei tanto quando me encontraram, que me encontraram junto bebendo na mesa do bar. Isso é cultura do Brasil. Carnaval, e até, vou dizer aqui, infâmia do machismo e do racismo. Mulatas do Sargento Pedro, que junta num tiro só machismo e racismo. Muito bem, mulher nua, carnaval, balacobaco. Nós trocamos isso tudo por gente fascista, moralista, regressista em matéria sexual, que é o dia de hoje. Não pode usar mini saia, não pode ter novela com beijo na boca. Tem um deputado por aí que ganhou a eleição, quer proibir no ano que vem beijo gay em público, só pode beijar dentro de casa, ou qualquer coisa desse jeito. Não é um país tipicamente de conservadorismo sexual de costumes. Não tem uma história do Brasil que louve tanto tudo isso. No entanto, chegamos nisso. O que eu estou dizendo é 40 anos de bombardeio do povo dizendo: o povo não pode fazer sexo, o povo não pode amar, Jesus humilha o Satanás. Isso é uma música. Enfim, vejam, uma pessoa tem uma música em inglês que a pessoa não sabe traduzir, mal escutou, ela acha que a música fala Jesus humilha o Satanás. Existe isso também, não estou? Como chama essa música em inglês? Enfim, a música. Como? Rhythm of the Night. A pessoa escuta isso e entende Jesus humilha o Satanás. Veja, e a pessoa inclusive acha muita virtude nisso, porque Jesus é tão poderoso que ele humilha o Satanás. A pessoa nem entendeu que humilhar não é bem uma virtude de Jesus. Enfim, se Jesus fosse mais forte, matava o Satanás. Mas é um problema teológico, não vou entrar nele, porque basta o poder de humilhação. Isso que vai dizer que Deus é fiel, é uma ofensa a Deus. Deus fez contrato comigo, vai garantir. Então Deus é um parceiro de negócios. Muito bem, estou dizendo que a gente chegou nesse nível de absurdo teológico e moral religioso. O que seria a libertação disso? É efetivamente amor, afeto, eros, compartilhar, liberdade. É mais fácil para o povo libertar-se do que fechar-se. É mais fácil voltar para o carnaval do que para a repressão. E observe, a gente está entrando de cabeça na repressão. Se a gente conseguiu levar o povo do balacobaco para a repressão, eu acho que é mais fácil tirar da repressão e levar para o balacobaco. Eu acho. Quer dizer, por favor, o amor é de Jesus, beijem-se. Quem não beijar 10 nessa noite não fez os preceitos de Cristo.
Se dois ou mais beijarem meu nome, aí estarei. Vejam, né? É mais interessante essa frase do que Jesus é a bala. O que eu estou dizendo, minhas senhoras e meus senhores, é que é mais fácil dizer para o povo da libertação da exploração do que da exploração. Tenho esperança. E qual é a esperança? No dia em que entendermos a mensagem socialista de libertação, não tem razão ideológica para mantermos o capitalismo. Nesse dia, e agora eu quero dizer para todos, quando todas as portas da dominação e da exploração estiverem fechadas, é o dia mais fácil de transformarmos o mundo. É o país mais atrasado, é a Rússia na Europa, que era bem avançada, mas o elo mais fraco da corrente era a Rússia. É o povo mais fanático que um dia chega, acorda de manhã e resolve matar o seu opressor ou qualquer coisa assim. Estou dizendo para todas e todos que eu tenho muita esperança. Toda vez em que virem a luz se apagar, é que a noite está escurecendo mesmo. E um dia chega a meia-noite. 1 minuto depois é meia-noite e 1. Quer dizer, daqui 6 horas chega amanhã. Eu tenho certeza que todos nós um dia sairemos dessa sociabilidade. É impossível 9 bilhões de pessoas viverem exploradas. Por 1 ano, 10, 50, 100, 200, tem sido. É impossível Jesus dar em bala. Por 20 anos, 50, 100 tem dado. Por 2000, aliás, tem dado Jesus nos seus inimigos. Os inimigos são os que falam em nome dele. Com exceções. O que eu estou dizendo, minhas senhoras e meus senhores, é que existe a possibilidade da esperança. Essa possibilidade se dá porque o capitalismo é falho. E onde há falha, há algo que não fecha. Onde há algo que não fecha, há uma dor que não se consola. Essa dor que não se consola gera um cérebro que não entende. Isso que não entende gera dúvida. Um dia, no atrito, já dizia o Heráclito, deste arco e da lira, sai música, sai poesia, e um dia o choro da dor sai a música da libertação. Queridos e queridas, eu vim a Porto Alegre para falar de capitalismo, de sua forma política, de sua forma jurídica, da crise que tudo isso gera, mas também vim dizer que a compreensão, que é a ciência da sociedade, gera um grau de vínculo, de energia e união que nos dá o afeto suficiente para nos darmos um abraço, nos darmos as mãos e dizermos que lutamos e quem sabe um dia essa luta reverte em vitória. Obrigado.